Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Aqui você vai encontrar conteúdo técnico da área de alimentos de uma forma didática e com muita entrega de valor. E hoje eu trouxe um conteúdo dessa série de compilados de documentos oficiais que o seu estabelecimento pode receber. Eu trouxe sobre a questão do termo de intimação. Já ouviram falar sobre isso? Termo de intimação. Enquanto o termo de fiscalização ou o relatório de inspeção sanitária, ele tem um caráter descritivo, inclusive detalhei isso aqui no vídeo acima para vocês, só clicar no card você tem acesso a esse conteúdo. O termo de intimação, ele tem caráter determinativo, ou seja, ele está mandando. Então vem comigo nesse vídeo que você vai entender um pouquinho sobre o que é o termo de intimação e o que você tem que fazer para não piorar o seu cenário. Primeira coisa que você precisa entender é esse documento, assim como outros que eu listei em outros vídeos aqui dessa série de documentos oficiais que a vigilância sanitária pode emitir para o seu estabelecimento na área de alimentos, é que ele acontece em situações de fiscalização. Foi feita uma fiscalização e, como consequência, você pode esperar algum documento oficial. Hoje a gente está falando especificamente de um termo de intimação, mas isso não significa que necessariamente você vai receber ele. Ele serve, na verdade, para registrar o que a empresa precisa tomar como ação, seja por irregularidades, não conformidades, ajustes necessários, tudo isso com um prazo muito bem definido. Já ouviram aquele termo, né? Estou te intimando. É exatamente isso. Eu estou te obrigando de uma forma oficial, formal, o que você precisa fazer dentro de determinado período. Então, esqueçam, não é sugestão, não é recomendação, não é exagero do fiscal, não é opinião. É uma ordem administrativa. E esse termo de intimação, normalmente ele acontece quando o seu estabelecimento tem não conformidades que foram observadas. Porém, a fiscalização, ela entende que são não conformidades que podem ser resolvidas, sanadas. E elas não trazem ali um risco imediato à saúde pública. Então, em outras palavras, o fiscal confia, ele acredita que você consegue resolver esse problema. E não é um risco imediato à saúde. E vou te contar, um dos erros mais comuns dentro desse compilado, na verdade, de documentos oficiais é o responsável, a pessoa dentro da sua empresa, não estar ciente do porquê esse documento, para quê e quais são os prazos. E fazem aquela ação que aqui dentro da consultoria a gente brinca muito, que é proibido isso, colocar o documento na gaveta sem analisar. Literalmente. Jogar na gaveta um documento que ele é fundamental, ele é oficial, ele traz informações e está te dando um prazo. Você pode, inclusive, sofrer consequências muito graves se você não resolve isso. E resolver, vamos desmistificar o resolver. Não significa que você recebeu esse documento, em que amanhã você não vai ter mais a sua não conformidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, se ninguém te disse isso. Grandes empresas, grandes mesmo, recebem autos de infração, termos de intimação, termos de fiscalização o tempo todo. É comum. Uma empresa que roda, uma empresa que tem diversos processos, ela está passível disso. O erro não é você receber esse termo. O erro é você jogar na gaveta e não resolver. Mais do que erro, né? Isso é um crime. É um crime. Porque ali está envolvendo outras pessoas, saúde pública. Então, não fique apavorado porque você recebeu uma não conformidade por meio de um termo de intimação. A vigilância está te deixando claramente, é um guia, claramente, o que você tem que corrigir, que está errado, e o prazo para isso. Então, vamos desmistificar o tal do resolver. Bom, como eu falei, aqui a gente tem uma regra para os meus clientes, para os meus assessorados dentro da consultoria, que é proibido você pegar um documento sem avaliar. Existe um fluxo interno, inclusive, que eu ensino
para os meus clientes. Você tem que fazer esses passos aqui, para tudo que você receber. Nenhum documento ele pode ser colocado na gaveta. O que é esse documento? Para que serve? Tá? E o termo de intimação nesse caso. Muitas das vezes as pessoas, os responsáveis, não têm ideia do que é, não têm essa ciência, não conseguem interpretar. Nossa, é difícil, não consigo entender esse vocabulário. Peça ajuda. Consultorias aqui de alimento especializada em ajudar isso. Peça ajuda, mas não faça esse fluxo errado, tá? Então, o termo de intimação, ele tem que ser analisado estrategicamente, tecnicamente, de preferência por um profissional ou um responsável técnico, envolver mais pessoas para você entender a gravidade do problema e conseguir responder de uma forma administrativa, de uma forma técnica e com base em evidências. Você tem que comprovar aquilo que você está se propondo a fazer ou que você já fez. O famoso plano de ação, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Muito provavelmente eu vou trazer um vídeo abordando também sobre o plano de ação, que as pessoas têm muita dúvida. Mas ter esse detalhamento, ele é fundamental. Agora sim, para você que colocou na gaveta, guardou na gaveta, que antes era uma determinação de um prazo e que não foi cumprido, você pode ter certeza que a sua situação pode piorar. Porque uma autoridade sanitária oficial te determinou para corrigir algo dentro de determinado prazo. Você fez o quê? Gaveta. Vai te dar problema. De novo, não é para assustar, é para entender do que se trata. Por isso, o fluxo que eu ensino para os meus clientes: jamais guardar documento na gaveta sem analisar. E esse cenário piorar pode, por exemplo, virar um auto de infração, como eu já peguei diversos casos assim. Só para vocês entenderem, tem outro vídeo aqui no canal também abordando sobre o auto de infração, tá aqui ó, no card acima. O que acontece? Para você que teve um termo de intimação, teve um termo de fiscalização que pontuou que foi avaliado, observado e teve ali que fazer correções e você não corrigiu nesse prazo, pode virar um auto de infração. Já peguei vários casos assim, coisas que antes a gente tinha um prazo bacana, dava para trabalhar legal, dava para propor coisas para fiscalização, para vocês corrigirem o problema, não tinha nenhuma infração sanitária grave, transformou-se num auto de infração, que é outra situação bem mais grave. Sara, o que é o auto de infração? Esse é um outro vídeo que eu convido você a assistir, porque eu trago ali também outros aspectos, informações sobre esse tipo de documento e as particularidades. Fato é que você precisa ter em mente, o auto de infração é muito mais grave. Ele precisa ser corrigido com muito mais atenção. Só que você não pode ser negligente, porque essa é a palavra, de ignorar um documento oficial que dá para ser resolvido, que você pode pedir ajuda e transformar num cenário pior. Isso já não dá, isso não cabe. Se você gostou desse vídeo, te auxiliou de alguma forma, esse aqui é um compilado, uma série de vídeos que eu tô trazendo sobre documentos oficiais que as fiscalizações podem emitir dependendo do seu caso, do seu estabelecimento e que você precisa saber. Seja você responsável técnico, seja você gestor do controle de qualidade, você precisa ter um panorama geral do que pode acontecer em cada cenário. E entender também que existem profissionais no mercado que podem te ajudar durante esse momento sensível e de até incompreensão que muitos clientes e potenciais clientes acabam chegando até nós de não entender quão grave ou quão urgente é aquela necessidade, aquele documento. E, obviamente, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar aqui, acha que é interessante algum tema dentro da área de alimentos, fique à vontade. Comenta aqui que eu olho todos os comentários com muito carinho. E espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.